Olá, pessoal! Seja todo mundo muito bem-vindo à nossa terceira aula da jornada Conhecendo o Modelo DIR Floor Time. Gente, a gente chegou na metade do caminho! Já posso considerar vocês pessoas Floor Time? E quem quer ser aí terapeuta DIR? Pois a gente vai conversando aí sobre isso. Mas vamos lá! Na aula de hoje, para quem já está lá envolvido no grupo de discussão, né, e tira dúvidas, já sabe mais ou menos o tema que eu pensei para a aula de hoje. E agora eu vou contar para todos vocês. Hoje nós vamos continuar falando sobre diferenças individuais, sendo que eu vou trazer um assunto que hoje também é uma teoria, é um assunto que embasa muito a minha prática terapêutica dentro do DIR também, né? Então, o criador, o desenvolvedor aí dessa teoria, inclusive, ele foi fellow do Sterling Greenspan, que é o Dr. Stephen Porges, e essa teoria que ele criou, que ele desenvolveu, dá corpo para tudo que a gente fala sobre afeto e também para os primeiros níveis do desenvolvimento acontecerem e seguirem ali na escada do desenvolvimento, que é o que a gente vai conversar para os nossos 2 últimos dias aqui da jornada. Então, que assunto é esse, Paula? Teoria polivagal, neurocepção e sistema nervoso autonômico. Que monte de palavra doida é essa? Tem muita gente que tá ouvindo aqui agora e tá falando do que ela tá falando. E tem gente profissional que tá falando, que legal que ela vai falar disso. Então, bora lá, vamos botar na linguagem que todo mundo entende. Aquela situação que todo mundo passa, seja pai, seja terapeuta, seja professor, seja médico, seja dentista, seja nutricionista, seja quem for, passa pelas desregulações, pelas questões ali, os momentos com que os comportamentos da criança ficam ali meio difíceis de lidar. E essa teoria, a teoria polivagal, junto com o que o DIR Floor Time já fala sobre diferença individual, sobre você entender ali o perfil sensório-motor, e inclusive hoje eu vou trazer ainda mais um termo para vocês que é super DIR, na verdade foi o DIR que marcou, desenvolveu essa percepção, né? Já falei para vocês lá na primeira aula sobre a quebra com o pensamento cartesiano de ser ou razão ou emoção. Então no DIR a gente entende que está tudo integrado. Olha aqui, eu estou toda afeto hoje para falar para vocês que existe uma conexão que se chama não apenas sensório-motora, mas sensório-afetiva motora. E pra gente no DIR, essa é a explicação de quase todas as nossas questões aí com nossos pacientes, nossos alunos, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relação, dificuldade também de se manter ali engajado, de socializar. E a teoria polivagal tem tudo a ver com isso, o sistema nervoso autonômico tem tudo a ver com isso, e eu vou explicar esse ponto para vocês hoje, beleza? Então vamos lá. Primeiro lugar, né? Integração sensorial. Integração sensorial, já até citei ontem também, Jean Ayres ou Jean Ayres, como é conhecido aqui no Brasil, terapeuta ocupacional, e entendeu que os sistemas sensoriais, eles não trabalham de maneira isolada. Então, Paula, fala para leigo também, o que seria isso? Sistema auditivo, sistema olfativo, visual, paladar, tátil, sistema vestibular, que é do equilíbrio, proprioceptivo, que tem a ver com a nossa percepção do corpo no espaço. E aí, ela entendeu que, na realidade, quando a gente vai trabalhar com as crianças, não basta, e também avaliar, não basta a gente observar, avaliar a acuidade visual só, ou a acuidade auditiva só. Ou se ela percebe quando é tocada ou não. Se ela tem alguma sensibilidade, alguma textura ou não. Eu preciso também ver como que o visual funciona junto com o auditivo, que é o que mais eu trabalho. Não vou tocar nesse assunto, senão aí já era, né? A jornada vai virar uma viagem sem fim. Então, ela entendeu que a gente também precisava compreender esses sistemas
de maneira harmônica, interligada, e que trabalham de maneira sincronizada, mas hierárquica. Opa, muitas palavras. Ou seja, o nosso cérebro, eu tô aqui agora falando com vocês, tem uma luz ligada aqui perto de mim, tem um celular, tem eu mesma, tem a roupa, tem meu cachorrinho que de vez em quando late lá fora, tem um monte de coisa acontecendo. Como é que eu sei, como é que eu vou saber o que eu preciso destacar, ou seja, ser mais importante, e o que eu preciso colocar em segundo plano, né? Como fonoaudiólogo, inclusive, eu lembro que lá nas primeiras aulas que eu dava, antes até de eu ser treinadora DIR, eu falava que a linguagem é muito isso, né? Então, até mesmo, nós somos brasileiros, existem palavras aqui no português e regionais também, que quando a gente escuta, chama a nossa atenção por alguma razão social que a gente já vivenciou relacionada àquela palavra. Né? Se eu tiver em um outro lugar e uma palavra for falada que não tem nenhum correspondente afetivo para mim, vai ser só uma palavra. Isso é o que acontece também em outras nacionalidades. Por isso que às vezes quando a gente viaja, por mais que a gente saiba ali o início, o beabá do idioma, parece que o nosso affect, né, nossa entonação emocional, ali, nosso tônus emocional, ele não vai junto. Parece que a gente não entende algumas piadas porque tem a ver com a pragmática, tem a ver com um monte de coisa. Mas o que isso tem a ver com o que você estava falando antes, Paula, de sistema sensorial? A gente aprende o que é relevante e o que é irrelevante para nós desde criança. Tá, e a teoria polivagal? Então, minha gente, é o sistema nervoso autonômico, a palavra autonômico, autônomo, é aquele que lá no início da vida do bebezinho, inclusive o bebezinho ainda não consegue segurar o pescoço, ele ainda não consegue sugar o peito da mãe de uma maneira voluntária, ele precisa de defesas para até mesmo não morrer, não sufocar, também ali demonstrar incômodo para que um cuidador chegue ali e dê um socorro para ele. Então aí entram os reflexos primitivos, que existem vários, também não vou entrar em cada um aqui, e eles são regidos pelo sistema nervoso autonômico, ou seja, ninguém precisa pensar, vou dizer, uma atividade do sistema nervoso autonômico que existe agora, todo mundo, nesse momento, com certeza. Se tá assistindo essa aula, que agora é porque tá funcionando. O coração batendo. A nossa respiração. Eu posso até segurar, mas vai chegar uma hora que meu corpo vai... Você tem que respirar, minha filha. Tanto que a pessoa, quando ela tá ali, né, se afogando, ela tenta prender a respiração, mas chega uma hora que o corpo suga aquela água toda. Porque ele precisa fazer aquele movimento, ele entende que ele precisa fazer aquele movimento para buscar o que ele necessita ali, que seria o oxigênio, só que a pessoa está dentro da água. Então, o nosso coração, a batida do nosso coração, a nossa respiração, a nossa digestão, existem várias coisas no nosso corpo que funcionam de maneira automática, autônoma. Então, o nosso cérebro percebe o que a gente precisa, ele não precisa pedir, inclusive, permissão aqui para o lobo frontal, que é a parte mais analítica, aquela que vai ter a questão das funções executivas, controle inibitório, para poder saber se aquilo pode ou não pode ser feito. E como é que ele navega? Ele vai navegando, gente, baseado em vivências, baseado em experiências, que é justamente o que a gente no DIR fala o tempo inteiro. Eu preciso trazer memórias afetivas positivas na minha relação com o meu paciente. Eu preciso trazer memórias afetivas positivas na exploração daquela criança frente àquele brinquedo, frente àquele material, frente àquela textura ou aquele som que é um pouco incômodo para ele, pode ser por conta do processamento dele, que às vezes está meio desregulado. Então, lembra que é sincrônico e o cérebro que vai destacar, inibir para ver o que é mais importante ou não? Dependendo do que aconteça nesse neurodesenvolvimento, o cérebro ele pode destacar muito um canal e outro ficar mais hipoativado.
E com isso, as nossas crianças, né, todos nós temos um perfil sensorial, nós vamos caminhando, e as nossas crianças, no caso atípicas, elas vão caminhando para se adaptar à falta de sincronia dos demais canais. Aí entram as estereotipias, os flappings, muitas coisas que eu não consigo esmiuçar aqui, né, que eu quero falar da teoria polivagal, explicar para vocês sobre essa teoria. Então, beleza. E aí, o Stephen Porges desenvolveu a teoria polivagal também há mais de 20 anos, tem bastante tempo que ele desenvolveu essa teoria, e ele entendeu que existe uma conexão do nervo vago, que caminha, o nervo vago, inclusive, é o nervo que é maior no nosso corpo. Ele tem esse nome vago porque ele vagueia pelo corpo, ele é enorme. Então, ele tem correlação com várias partes do nosso corpo. Então, o nosso sistema nervoso autonômico, ele está relacionado também a nossas diversas vivências e experiências, tanto externas quanto internas. E que esse nervo vago, junto com o sistema nervoso autonômico, eles vão dando também ali a sensação de segurança ou de insegurança, a percepção de segurança ou de insegurança, seja por uma luz, um som, uma voz, seja por um visual de um local, seja por um toque, seja por uma temperatura, né? Então, olha a importância. Os canais sensoriais estão recebendo constantemente informações do ambiente e informações também de dentro de nós. Então, como um negócio me dá um desarranjo, ou eu tô na presença de alguém, eu fico meio agitado, fico meio nervoso, aquela pessoa me deixa meio ansiosa, o nosso sistema autonômico, ele vai anotando tudo. Vamos botar assim, vai anotando tudo. Ih, quando tá aqui, acontece isso aqui. Vamos fazer alguma coisa aqui pra gente se livrar dessa situação. E aí entra o que eu quero explicar para vocês em relação à teoria polivagal. Pensem assim. O sistema nervoso autonômico, ele é dividido em 3 vias. Vamos pensar numa estrada. Você tá numa estrada com seu carro indo viajar, né? Indo para um destino bem legal. Então, você tá indo. Enquanto tá tudo bem na sua viagem, você consegue conversar com quem tá do seu lado, você consegue escolher a rádio, você consegue olhar o mapa, você consegue dar conta de multitarefas ali, né? Então, vamos pensar no sensorial. Você tá vendo, você tá ouvindo, você tá sentindo, você tá se percebendo, tá se sentindo também, né? Só que, de repente, vamos supor, apareceu uma placa de obras à frente. E aí você dá mais uma olhadinha aqui. Quem já fez uma viagem para a região dos Lagos no Rio de Janeiro vai entender o que eu estou falando. Você dá uma olhadinha assim, Niterói, Manilha, toda parada. Você tem 3 opções. Ou você fica ali naquele caminho, só que aquele caminho tá parado, tá bloqueado para você. Você não vai muito para lugar nenhum, você vai ter que esperar, vai ter que ficar ali, né? Agora vamos trazer para a teoria polivagal, que é o principal que eu quero mostrar para vocês. Você teria 2 caminhos. Ou você vai para esquerda, porque tá diferente para vocês. Ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita. Quando a gente escolhe o caminho da esquerda, na teoria polivagal, não necessariamente esquerda e direita, tá? É só didaticamente. Vamos pensar assim, você vai para a zona azul da teoria polivagal, que seria ali a via dorsal vagal, o sistema nervoso autonômico, é o que eles chamam de freezing, congelamento, paralisação. Ou seja, vou parar aqui na casa do alemão para comer um negócio. Vou parar aqui, vou ficar aqui, vou botar as crianças no parquinho, ou então vou parar o carro, vou dormir. Caminhoneiro faz muito isso, né? Ah, não, vou parar o carro aqui, vou dormir. Então, a zona azul é a zona que a gente não se mobiliza. E eu tô falando numa light, assim, né? Não tô nem falando de um perigo, porque o engarrafamento não é um perigo, mas vamos dizer que seja uma blitz falsa. E o Rio de Janeiro aí também, né? Blitz falsa. Você já viu no aplicativo que a blitz que tá lá na frente não é da polícia de verdade, é de bandido. Você tem 3 caminhos. O que você tá seguindo, você não consegue, ele não é mais seguro para você. Ele, inclusive, não te protege, certo?
Você ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Zona azul, paraliso. Vou parar o carro aqui, vou ficar aqui, vou esperar para ver se alguém vai aparecer, vou entrar em pânico, vou entrar em desespero, não vou conseguir ligar para ninguém, não vou conseguir pedir ajuda, não vou conseguir sair do carro se o bandido me mandar sair. Eu vou ficar num estado de paralisação. Caminho da direita, zona vermelha, mobilização. E eu vou pegar aqui nessa rota, vou sair fugido, vou entrar lá naquele outro caminho de lá e tal, não sei o quê. Ou então, eu vou sair desse carro, eu vou lutar com um bandido, eu tenho arma, então eu vou trocar tiro com ele. Luta ou fuga, né? Mobilização. Então, existem essas respostas que o nosso corpo dá frente às situações e tem a ver com as nossas diferenças individuais. Tem a ver com o que a gente vivenciou na nossa vida inteira. Então, se eu tô acostumada a chegar em um ambiente que aquele ambiente me traz memórias negativas, o meu sistema nervoso autonômico vai começar a dar pau, vai começar a dar sinal. Paula, aqui não é legal. Paula, respira. Paula, vai dar uma volta, bebe uma água, mexe no celular. Aí você tá se mobilizando, né? Vou conversar com alguém, vou não sei o quê. Ou então você fica paralisado, você não consegue... As pessoas perguntam pra você o que aconteceu ali, você não sabe. Ou você fica sonolento. Então, a via dorsal vagal, que é a via azul, né, a zona azul, ela tem muito a ver com aquelas nossas crianças que são mais para hiporresponsivas. Parece que os estímulos não estão chegando, né? Ou parece que também o pouco que chega já é o suficiente para ela entrar em shutdown. Ela não consegue reagir. E tem a ver também com a maturação desse sistema nervoso autonômico, o nervo vago. Tem a ver aqui com o nervo vago aqui, ó, da parte do diafragma para baixo. Então, quando a criança ela tem mais reações da zona azul, ela costuma ter respostas mais viscerais e para baixo. Ou seja, ela pode fazer xixi na calça, cocô, ela pode ter muita fome, muita diarreia, ela pode ter pouca fome, ela também pode... me fugiu a palavra agora. Não ter percepção de sede. Tudo que tem a ver ali com essa parte digestiva dela, com a manutenção da vida dela, com o perigo, parece que é uma reação bem primitiva. E detalhe importante, esse tipo de resposta, geralmente, né, diafragma para baixo, faz com que eles não falem, eles não vocalizem, eles não verbalizem, eles não coloquem para fora a insatisfação via verbal, né? O que é o oposto da galera da zona vermelha. Então, zona vermelha, diafragma para cima. O que acontece? Inclusive, perco a fome porque eu tô aqui, eu tenho que correr, eu tenho que fugir. Quem é que vai parar para comer uma coxinha no meio de uma fuga, gente? Ninguém, né? Quem é que vai parar para tirar uma foto no meio de um incêndio? Ninguém. Então perde a fome, é muita adrenalina, coração batendo forte, respiração ofegante, rubor na face, suor. As mãos também, o pessoal da zona azul também pode ficar com as mãos mais frias, as extremidades mais arroxeadas. E o pessoal da zona vermelha já fica mais agitado, mais avermelhado. Grita, fala alto, diz não, sai correndo, se mobiliza, se esconde, morde, bate, se machuca, que é o sistema de defesa, tá? Então, temos a zona azul, temos a zona vermelha, que é a zona simpática, não simpática no sentido de legal, mas simpática no sentido ali de mobilização, né? E temos aí também justamente esse caminho que a gente estava percorrendo antes, que a gente chama de zona verde, que é a nossa via mais amadurecida, inclusive comum a nós mamíferos, né? Que é a via perfeita, é a via do engajamento, é quando a gente de fato está aberto para se relacionar, para aprender, para experimentar coisas novas, para ouvir o que as pessoas têm para dizer, para se expressar. Mas um detalhe, sei que o nosso tempo já está acabando aqui. Não é também ficar na zona verde e não perceber os perigos que estão acontecendo na vida, né? A gente precisa
tá aberto a possibilidades, a gente precisa de equilíbrio. Então vão ter momentos que eu vou perceber um perigo e vou inclusive analisar a situação se dá para fugir, dá para esquivar daquilo, ou se eu vou ter que me esconder, se eu vou ter que me retrair, se naquele momento eu vou ter que ficar mais calado, se eu vou naquele momento eu vou ter que colocar mais para fora. Claro que todos nós temos padrões, né? Temos mais facilidade de ser de um jeito ou de outro. Lembrando também que eu sempre gosto de dar um a mais, né, para vocês, que até por conta da questão da modulação sensorial. Então, Paula, você falou no início da aula, tem crianças que têm uma percepção maior de um sistema e menor do outro. Mas isso não... E aí o que eu quero falar para vocês, isso não significa que esse pouquinho, esse que recebe pouquinho, não vai chegar uma hora que não vai saturar também. Só que o limiar de tolerância desse aqui vai ser maior. Então, ele vai conseguir ficar mais tempo exposto, até talvez perceber e se irritar. Esse aqui não, esse aqui já vai ser mais reativo. Então, vocês comecem a perceber isso nos pacientes de vocês, nos alunos de vocês, nos filhos de vocês, nos sobrinhos de vocês. Porque, às vezes, a criança, ela começa desatenta. Parece que ela não tá vendo, parece que ela não tá meio desconectada no mundo dela. E aí ela vai começando a ficar aberta para o engajamento, as pessoas exageram na dose e acaba que depois a criança esquiva por uma sobrecarga e aí ela entra na luta-fuga. Então, isso é a vida, gente. Todos nós transitamos entre essas 3 vias. E qual é o nome dessa percepção que o Stephen Porges, né, descobriu e desenvolveu baseado nessa teoria? É a neurocepção, é a nossa percepção frente ao mundo, frente às relações, se aquilo é seguro, é possível, é prazeroso, ou se aquilo é inseguro e eu não devo me expor àquilo. E claro, o que nós precisamos, inclusive aqui puxando para o DIR, puxando para a terapia, o que nós queremos em primeiro lugar é que essa criança ela consiga trabalhar mais nessa via do meio, que é ventral vagal. Né? Então essa via ventral vagal, ela precisa ser mais ativada do que luta e fuga e paralisação. Porque na ventral vagal, na zona verde, é quando essa criança vai estar aberta a se relacionar, o corpo dela não vai estar em colapso, não vai estar lidando ali com uma questão de sobrevivência. E aí, gente, baseado nessa informação, com mais a informação que eu trouxe para vocês a respeito das famílias, lembrando que nós, terapeutas, família, professor, todo mundo tem seu sistema nervoso autonômico e a sua percepção sobre o mundo em relação à segurança ou insegurança. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente vai estar melhor. Já conversei, e momentos também, já conversei isso com vocês na aula passada. Isso acontece com os nossos pacientes. Por isso que no DIR, o começo, muitas das vezes, é desensibilizar essa criança em relação ao ambiente terapêutico. Tem criança que não entra em sala terapêutica nem a pau, por conta de uma vivência, por conta também do perfil dela individual em relação a ambientes fechados. E aí tem métodos, metodologias terapêuticas que a criança ainda entra só, sem a família, sem uma referência para ela visoespacial, sem uma âncora visual. Então causa uma ansiedade de separação naquela criança. Tem tantas coisas que a gente poderia ficar aqui conversando horas a respeito disso. Mas o que eu quero que vocês pesquem aqui é que no modelo DIR Floor Time, quando a gente pensa em comportamento, quando a gente pensa em uma criança que está ali se desregulando, ela não está legal, ou até mesmo a gente, ou a família que está reativa com a gente, parece que não ouve, ou então parece que está desconectado, parece que está aéreo, parece que está meio dopado. Parece que está meio dopado no mundo da lua. Pensem em teoria polivagal. O que está acontecendo? Será que essa mãe ela tá sobrecarregada de uma tal forma, emocionalmente falando, que ela não está conseguindo nem se colocar, nem se expressar? Não é que ela não queira, ela não está conseguindo. Ou então, olha, essa mãe aqui, ela tá com tanto medo, tão insegura em relação a tudo que está acontecendo, que ela tá agressiva, ela tá esquivando.
É o que a gente, no mundo terapêutico, até fala, ela tá sabotando o tratamento, ela não aparece. A criança começa a melhorar, a mãe some, enfim. Tô falando mãe, gente, mas ampliem, tá? Cuidadores, parentes, familiares, os próprios terapeutas. Tem terapeuta, gente, que sabota o seu processo de desenvolvimento profissional. Eu trabalho com equipe, trabalho com profissionais em mentoria e eu vejo isso, ó, eu mesma passo por isso. De vez em quando eu tenho que falar, ô Paula, olha aí o sistema nervoso autonômico querendo te dar uma freada. Que inclusive, né, não expliquei pra vocês, até porque essa teoria é muito mais vasta do que eu falei aqui. Quando, inclusive, a pessoa ela tá muito na zona vermelha, o que muitas das vezes acontece também é que o sistema nervoso autonômico ele ativa a zona azul no que o Stephen Porges nomeou de freio vagal. Então é aquele freio para parar, porque senão seu coração explodiria, senão você teria uma parada cardiorrespiratória, sua respiração, você hiperventilaria, né? Então olha como nossa arquitetura, o nosso corpo, ele também é inteligente. E aí, qual é a importância pra gente aqui? Lembrar que o que a gente vê na superfície são sintomas, mas não são causas. Então uma criança que bate, que corre, que morde, que não consegue olhar nos olhos, ou que não consegue prestar atenção na matéria, ou que parece que você falou e ela não tá prestando atenção em você. Não rotulem. Tipo, preguiçoso, não quer nada, tá de palhaçada. Não faça isso. Entenda que existe algo abaixo da superfície, existe aí toda a diferença individual, todo o perfil sensorial, motor também, eu citei um pouco mais sobre isso nas outras aulas, tem a teoria polivagal, a conexão é sensório, ou seja, sensorial, afetiva, afeto, emoção, porque também pode ser um bloqueio emocional, motor, aí é do fazer e também pode ser que esses três não estejam conectados da maneira adequada. E a coisa mais linda do mundo é que o Stanley Greenspan e a doutora Serena Weider, eles entenderam isso tudo, né? Entenderam sobre a conexão sensório-afetiva motora e eles entenderam também que a forma de você fazer essa engrenagem funcionar é via afeto. Afeto. Então, a única forma da gente conseguir acolher alguém, acomodar alguém, trazer senso de segurança é via afeto. É pelo olhar, é pelo tom de voz, é pela postura corporal, é pela sua disponibilidade, é pela sua escuta. Então, o seu corpo é o primeiro. Assim, e o ambiente também, sensorialmente, até também citei para vocês, um ambiente agradável. Um ambiente também, por exemplo, a criança é hipersensitiva no olfato, aí você usa um perfume muito forte. Então, já entendeu o perfil da criança? Dá uma ajeitada aí nesse perfume. Ou então no visual, aí você usa uma roupa, tipo eu aqui agora, toda colorida, aí a criança fica piscando assim. Ai, meu Deus, tá me ofuscando essa roupa. Então, usa uma roupa mais neutra. Unhas também. Por aí vai, tá? Então, por hoje é só isso tudo. Continuamos na nossa jornada, então ainda temos a aula de amanhã e de sexta-feira, ainda temos mais 2 aulas. E lá no grupo de tirar dúvidas no Telegram, tá rolando. Então, tem dúvida? Manda pra mim lá. Amanhã eu vou respondendo vocês por áudio, vou tirando dúvida, mandando material complementar. Quem tá lá sabe que eu já mandei material hoje baseado em dúvida. E é isso, gente. Espero que vocês estejam caminhando e curtindo essa jornada DIR, assim como eu. Estou muito feliz e o meu maior objetivo eu já estou vendo sendo alcançado, que é fazer mais pessoas conhecerem o DIR de uma maneira gratuita, de uma maneira assertiva também, mas de uma maneira embasada, com conteúdo bacana, nada muito superficial, para que vocês possam de fato compreender que imensidão linda que é esse modelo, tá bom? Nos vemos amanhã, pessoal do Telegram, daqui a pouquinho, tira dúvidas, vocês vão botando lá e até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.